Olá, família Filadélfia, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E eu sei que vai abençoar muito a sua vida, e eu sei que vai ser poderoso. Temos muitos convidados especiais aqui e você vai desfrutar. Então, se você está treinando, se você está no trânsito, se você está no Uber, se você está indo para a academia, eu não sei, está no trabalho ou está de home office, com certeza você vai aproveitar muito desse nosso podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio Filadélfia Podcast. E glória a Deus! Deus abençoe. Hoje estamos aqui com os nossos convidados, Apóstolo Ozeni e Apóstola Leila. Que alegria ter vocês conosco aqui. A alegria é nossa de estar participando desse momento de celebração, onde podemos ter contemplado o que Deus fez, o que Ele está fazendo e crendo naquilo que Ele vai fazer em nosso meio. Amém. É um tempo maravilhoso esse, né? Da gente continuar falando um pouquinho daquilo que a gente realizou. Né? Então a gente começa a voltar lá atrás, as lembranças. E isso é bacana que a gente deixa para essa próxima geração agora, tá? Aqueles fundamentos, né? Isso é muito legal. Glória a Deus, e eu tenho aqui comigo, eu não estou sozinho nessa apresentação, eu tenho ela para trazer aqui junto conosco, Paula, pastora Paula. Fala um pouquinho, pastora Paula, da sua expectativa para esse episódio. Muito feliz de hoje estar aqui e ouvir toda essa experiência dos meus pais e também relembrar tudo aquilo que nós vivemos. Isso é muito importante para nós. Glória a Deus. Nós temos carregado uma palavra no nosso coração para esses dias, que está em Josué capítulo 4, quando eles estavam atravessando o Jordão e ele construiu um altar de pedras, um memorial, e ele disse assim, olha, que quando os vossos filhos passarem, eles vão lembrar e vão contar dessa história. Então a importância de a gente trazer esse legado de vocês aqui, que é algo maravilhoso. Então nós vamos continuar nosso segundo episódio falando do segundo ciclo. O primeiro ciclo da Filadélfia, nós podemos ouvir que teve 2 Filadélfias, não é isso, Apóstolo Ozeni? O senhor falou aqui no primeiro episódio, né? Então se você não ouviu o primeiro episódio, que começa contando a história de pioneirismo da Filadélfia, você pode olhar aqui no nosso canal no YouTube e poder assistir. Hoje vamos para o segundo ciclo, que é de 2009 até 2016, correto? Exato. Então nós vamos para esse segundo ciclo aqui, que é um ciclo de consolidação da igreja. E nós trouxemos a apóstola Leila aqui porque teve muitas aventuras que Deus colocou a igreja para entrar e foi um trabalho em parceria que Deus nos abençoou muito. Então vamos falar um pouquinho desse segundo ciclo. Apóstolo Ozeni, pode começar para a gente falando um pouquinho desse segundo ciclo a partir do ano de 2009. Esse ciclo foi assim, um ciclo muito puxado, que foi um ciclo de você trabalhar em formação de pessoas, formação de liderança, ministérios, né? Consolidar uma igreja, né? Mas foi um ciclo de muita conquista, onde, né, Leila trabalhou muito nesse ciclo. Então ela tem muitas coisas para relatar do trabalho que foi feito nesse ciclo, por causa das conquistas que a igreja fez nesse período. E foi mesmo. E quando a gente lembra, sente aquela emoção, né? Porque em tudo o Senhor estava presente, com a sua mão poderosa, nos ajudando, direcionando. E vocês estavam presentes ali conosco e foi muito prazeroso, né? E em 2009 nós saímos daquele local, porque eram 2 igrejas que estavam se reunindo ali, né? E nós precisamos sair de lá. E aí achamos o local aqui pertinho, no bairro Consolação, e viemos para cá. Né, no novo local, novo desafio, colocamos ônibus, né? Mais uma vez uma oficina mecânica. Era uma oficina, Eu lembro. né? Sujo, eu lembro disso. Um banheiro, um único Não vaso, tinha nem banheiro sujo, direito. terrível. Não, mas parece que de todas as experiências nossas lá atrás, desde a primeira Filadélfia, o galpão era uma oficina mecânica. Era. Deus sempre nos leva para a oficina mecânica. Tem algum mistério na oficina mecânica aí. Isso aí. E aí transformamos a oficina mecânica numa igreja, né? Que está lá até hoje o espaço, mas gastamos muito dinheiro para transformar aquilo ali numa igreja. Uhum. Tá? Muito dinheiro. Eu lembro sim disso. E além da formação de liderança, nós trabalhamos muito ali, nós vivemos um tempo assim para a cidade, né? Muitos eventos para a cidade, atos proféticos. É o que eu disse no primeiro podcast, porque a nossa igreja ela nasceu com a visão de cidade. Era uma igreja para a cidade. Então tudo que era feito era em função da cidade, assim como hoje também
tudo que é feito hoje é feito em função da cidade. Fizemos um congresso dos 7 Montes nessa época, né? Foi Muita Foi gente lindo. fora veio, muitos profetas passaram pela nossa igreja, muitos profetas, tanto nacionais Hermínio, quanto internacionais, passaram por aqui e deixaram... Né? Inclusive, nessa época aí, a Valnice saiu com um ônibus, com uma equipe de São Paulo, de apóstolos. Eles estavam ungindo todas as capitais do Brasil e passaram na nossa igreja para fazer um ato profético na nossa igreja aqui no estado do Espírito Santo. Foi feito aqui. Amém. Separaram a nossa igreja para isso aqui. Os profetas do Brasil todo. Então, né? sempre Rony Chaves. isso. E sempre assim, o que eu recordo é essa conexão da nossa igreja com aquilo que Deus estava fazendo em todo o país. Entendeu? Então, sempre. E sempre assim, palavras proféticas, nós recebíamos de um pastor dos Estados Unidos ou de outro país, era a mesma coisa. Que estava acontecendo lá, nós estávamos fazendo aqui sem saber. Então, assim, foi um tempo de muito avivamento, como o senhor falou, também de consolidação, mas também de muito avivamento, de muito poder no nosso meio. Sempre vivemos isso. Aí tinha que fazer batismo, fechava a rua, a igreja veio pro meio da rua, né? Fizemos muita coisa ali, né? Festas. E algo que marcou muita gente nessa época também, nesses 7 anos, nós conseguimos ir em Israel 7 vezes. E em todas elas nós não íamos sozinhos, nós sempre levávamos aquelas pessoas que tomavam posse da fé. É verdade. Desafio, né? E foram conosco. Muitos irmãos foram. Então foram 7 anos indo para Israel. Nós fomos nessa época. Primeira vez nós pisamos nessa época, né? Foi nessa época. E tem uma importância da igreja subir a Israel, né, apóstola? A gente vê os milagres acontecendo, nós fomos mesmo pelos milagres, né? Então a gente tem um entendimento disso aí também, de honrar a nação de Israel, não como judeus, mas como um princípio bíblico, né? Exatamente. Nós íamos sempre na festa de tabernáculos, participar da Marcha das Nações. Que coisa maravilhosa, tenho saudade disso. Participar o ano que vem nós vamos para Israel. Amém. Vamos voltar aí a Jerusalém no ano que vem, em tabernáculos novamente, Festa das Nações, para mais de 100 nações desfilando em Israel, e nós estamos lá no meio da nação do Brasil. O maior grupo das nações, sempre durante 7 anos. Então, não somente ir a Israel, pisar em Israel na festa, que isso é bíblico, né? Isso é bacana demais, portal aberto, céu aberto, mas o fato de proporcionar pessoas da igreja humildes, que tinham sonho, mas não tinham possibilidades, fazer com que essas pessoas pudessem concretizar esse sonho. Então, muitos irmãos nossos, tá? Que não tinham salários altos, mas tiveram a conquista de ir a Israel. E aí passamos na Europa, né? Sempre a gente dá um passeiozinho. É verdade. E um dos pedidos de todos os anos de Israel era o terreno da igreja. A gente tem o nosso local próprio, né? Sim. Estávamos cansados de ficar mudando. Queimando pedidos no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Carmelo. não. Monte Carmelo, isso. Sempre que levávamos pedidos, queimávamos no Monte Carmelo. E sempre fala assim, né? Para ir para Israel não precisa de dinheiro, precisa de fé, né, apóstolo? De fé. Então deixa uma palavra aí para quem está ouvindo a gente agora, que quer ir a Israel. Ano que vem nós vamos para Israel e para Dubai. Isso. Não é isso? Passando por Dubai e vamos para Israel. Então deixa uma palavra para quem vai ouvir esse podcast nosso aqui, que tem o desejo de ir a Israel, tem o desejo de conhecer, subir a Terra Santa e andar por onde Jesus andou. Deixa aqui uma palavra de fé, porque não precisa de dinheiro, precisa de fé, não é isso? É isso aí. A questão de Israel é um milagre. Ir a Jerusalém é um milagre. Tá? A gente ama Jerusalém. E há um princípio, né, bíblico de você subir a Jerusalém nas festas. Então nós estaremos no ano que vem com a possibilidade de uma caravana para a festa de tabernáculos. Tá? Como o pastor Diego disse, nós sempre aprendemos que ir a Jerusalém não é uma questão de dinheiro. O dólar está alto, mas mesmo que o dólar esteja alto, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé. Se você tiver fé, Deus vai abrir portas para você. Então, é só você colocar no coração que vai pisar em Jerusalém. Eu coloquei isso no meu coração quando eu tinha 12 anos de idade. Eu vi um postal de Jerusalém, eu falei, eu vou nesse lugar. Tá, eu vou nesse lugar. Não sei nem como é que faz para chegar lá, mas eu vou nesse lugar. Hoje eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui a Jerusalém. Amém. Né?
mas desde os meus 12 anos eu disse, eu vou nesse lugar, e eu quero ir nesse lugar, em Jerusalém. E Deus me deu essa possibilidade, essa honra de pisar em Jerusalém várias vezes. Então é uma questão de fé. Se você tem fé, Deus vai honrar sua fé. Amém. Tá? E você vai conosco pisar em Jerusalém e de lambuja vai em Dubai também. Aqui, conversando sobre isso, eu lembrei que isso é uma marca muito grande do ministério de vocês, esses atos proféticos. Isso eu me recordo desde pequena e eu agora, assim, trazendo para os nossos filhos o Caleb. Quando nós fomos matricular o Caleb na escola dele, uma escola cristã, aí a diretora estava conversando, né, com a gente, como que era a escola, tal, o ensino religioso, e na escola tem uma semana de pedidos de oração, que as crianças escrevem os pedidos em uma folhinha e eles oram. Aí quando a diretora falou isso, aí o Caleb falou bem assim, ótimo, mas vocês queimam também os pedidos? Aí o Caleb fica quieto. Aí eu falei assim, não, isso é coisa do avô dele. É que ele vê sempre o avô dele fazendo. Porque isso é uma marca de vocês, né? É uma marca desses atos proféticos, dessas ações de fé. Então, assim, eu vi diversas vezes vocês fazendo isso, e isso é lindo demais. Não somente o lindo de se ver, mas o valor profético disso. E isso marcou a nossa geração. E isso é uma coisa que nós, né, amor? Nós sempre conversamos assim, nós temos que nos mover por ações proféticas, sim, sabe? Sim. Isso é algo que nós carregamos dentro de nós, que a nossa geração precisa cada vez mais se atentar para isso. Porque eu lembro que nessa época nós fazíamos muito. Então nós nunca podemos esquecer. Isso é um marco para a nossa geração. A questão profética é fundamental dentro de um ministério. Então eu entendo que a igreja precisa se mover dentro do profético. A igreja tem que se mover dentro daquilo que Deus está fazendo. Porque Deus ele opera por... Deus é geracional. Mas ao mesmo tempo que Deus é geracional, Deus opera dentro de uma agenda profética. A Bíblia é uma agenda profética. Então, cada momento da história tem algo acontecendo que é profético. E a igreja tem que acompanhar esse profético de Deus para saber o que Deus está fazendo. Senão a igreja está aqui atrás, Deus está lá na frente. Interessante que as direções que Deus dava para os Zeni nos atos proféticos, a igreja abraçava, os intercessores cobriam, oravam e ele ia, né? Uhum. Teve uma época que você foi para a Grécia com o pastor Elmi, e lá foi feito atos proféticos, ficamos aqui orando, aquele peso espiritual, todo mundo preocupado, mas cumpriram o que tinha que fazer. E realmente depois nós vimos resultado, né? E como Jerusalém, várias vezes o senhor foi, sem caravana, foi só o senhor junto com um grupo profético só para jejuar, para orar. Então, assim, isso é uma marca muito grande na vida do senhor, na vida da senhora, que nós sempre temos que olhar para esse marco e ser uma inspiração e uma direção para nós. E como a senhora falou, direção que o papai tinha... isso também para mim é um marco muito grande, que o papai sempre chegava com uma direção, às vezes assim, louca, uma direção que as nossas pernas tremiam, a nossa estrutura, né, mãe? Verdade. Mas a gente sempre acreditou que o Senhor estava junto, que o Senhor era um homem de Deus. Que o Senhor recebia uma direção de Deus, porque o Senhor sempre foi um homem de jejum, um homem de oração. Então, quando o Senhor chegava com uma direção, a gente quase morria no coração, mas a gente estava lá. E uma dessas direções foi a compra do nosso terreno, da nossa igreja de hoje, que nós compramos, que foi um desafio financeiro muito grande. E aí, assim, o Senhor recebia direção, compartilhava com a mãe, compartilhava com a liderança. Nós abraçávamos e mão na obra. Isso foi em 2011, né? Quando o pastor Lauro ofereceu ao Zenil a compra de um terreno, né? Nós estávamos ali, o pastor Lauro, amigo nosso, falou, Zenil, tem um lugar especial para vocês, é aqui perto. Interessante que ele nem era da nossa igreja, só era amigo mesmo, mas ele viu esse local e pensou no Zenil. E aí o Zenil falou assim, não tem dinheiro, Lauro, para comprar nada não. Aí ela, não, vai lá ver, você precisa de ver. E aí veio com o Zenil. Quando eu cheguei aqui que eu olhei, o terreno ia de uma rua na outra, mas quando você olhava por cima do muro, você não via nada, de tanto mato. Era só mato. Mato, você não enxergava nada, era um matagal puro. Aí você não tinha noção da distância do terreno. Né?
Aí eu falei, rapaz, eu não tenho interesse em comprar esse mato não, mas fala para compra porque Deus está direcionando você para comprar isso aqui. Aí eu queria lá no Recreio dos Olhos. Falei, tá, bom, quanto que o cara quer? 1.250.000. Eu falei, não, mas eu não dou 1.250.000 nisso não. Falei, então faz uma contraproposta. E em Vitória não tinha terreno desse tamanho. Te conto, chego nessa parte aí. Aí, primeiramente eu falei pro corretor, falei, rapaz, eu não dou 1.250.000 aqui não. Aí o corretor disse assim, faz uma contraproposta. Aí eu falei, tá, vou fazer, te mando por e-mail. Mas eu fiz uma contraproposta pro dono não aceitar. Tá entendendo? Porque eu tirei 400.000 Uau! do valor dele, queria 1.250.000, eu falei, eu só dou 850. Uau! E 450 à vista. Uhum. E 400 com 20 cheques de 20. Uau! Tá? Mas eu mandei pro cara na certeza de que ele não ia aceitar. Que ele não ia aceitar. Uau. Eu tiro 400.000 do valor que o cara tá pedindo. 30% ainda, a menos, né? e ainda Parcela metade do negócio, pronto. Aí o corretor me liga, uns 10 minutos depois, assim, o dono aceitou. Aí eu que tremi. Eu falei, como é que eu vou pagar 20.000? 20 cheques de 20.000. Meu Deus do céu. E agora é eu que tô no sal. Mas como eu dei a palavra, tem que honrar. Uhum. Tá entendendo? Aí fui falar com todo mundo. Falei, comprei um terreno e é 20.000 por mês agora. Aí entra ela. E aí isso que eu ia falar agora. A fábrica do bombom. Isso que eu ia falar agora, porque o senhor sempre foi o homem de dar o passo de fé, mas por trás desse passo de fé tem uma mente estratégica, né? Que vai poder colocar... E aí a gente falou disso na semana passada. Isso. Sobre a cumplicidade no casamento, a parceria no casamento. O senhor falou sobre isso, né? Que é importante, porque o senhor dá o passo de fé. E aí a apóstola entrou pensando, como agora a gente vai conseguir? Exato. Porque o senhor deu o passo de fé e fez o que tinha que fazer, obedecendo. Só que tinha que pensar nessa estratégia. E aí entrou a senhora pensando, mobilizando, fazendo festa. A pessoa vinha fazer festa para fazer bombom. Como é que era isso, apóstola? Foi um tempo muito desafiador. Nós tínhamos a liderança divididas em equipes, né? Uhum. Eram 12 equipes e cada um tinha um alvo para alcançar. E ali nós dávamos ideias, ajudava a todos a alcançar aquele alvo mensal. Uhum. Foram 20 meses, foi muito cansativo, né? Nós fizemos bolo, fizemos bombom. No início era mais na construção, mas nós fizemos de tudo. Pé de Almoço, moleque. Pé de moleque. Bazar, muito bazar na feira. Fizemos uma fábrica de pé de moleque, né? Comprávamos muito amendoins. E nós fabricávamos, as mulheres iam lá pra cá, nós fabricávamos, na casa iniciativa, que era na minha casa, fazia aqueles pés de moleque e o povo pegava e revendia nas celas, levava pra casa para revender, também com os bombons, e todos envolvidos para alcançar aquele alvo. E mensalmente nós tínhamos o 20.000, a gente não sabia de onde que vinha, mas chegava. Feijão tropeiro, cantina. Nós pagamos antes de terminar. Que bênção. Pagamos antes de terminar. Nós pagamos os últimos 5 cheques, nós pagamos de uma vez só, 100.000. Glória a Deus. Uau. Foi milagre mesmo, foi desafio. Todos envolvidos, as crianças envolvidas, adolescentes. Foi um tempo muito marcante mesmo. Esse tempo também, nessa época aí, nós recebemos pastor Elmi com a comunidade. Eles vieram, né, nessa época aí da compra do terreno, né? E pastor Elmi chegou com a comunidade, nos trouxe o caixa de lá, e com esse caixa nós terminamos a pagar o terreno. Só rapidamente aqui, apóstolo, as pessoas estão ouvindo a gente aqui e a gente sabe da história, assim, né? Mas rapidamente, o que foi o pastor Elmi trouxe à comunidade? Em resumidas palavras, porque foi uma igreja que foi entregue para Filadélfia. Né? Porque as pessoas que estão ouvindo aqui, elas não têm noção da doideira que aconteceu. Na realidade foi o seguinte, né? Eu fui ao Rio de Janeiro em 98 e 99. Sim, sim. E quando eu fui, eu deixei a comunidade que eu havia iniciado. Eu havia iniciado em 2005 a comunidade. E aí, 3 anos depois, eu fui para o Rio. Ficamos no Rio 2 anos. Tá? Quando eu voltei para Vitória, pastor João Carlos estava à frente da comunidade. Uhum. E eu fiquei lá durante 2000 e 2001 eu saí
tá? Saí, acho que em agosto de 2001, fiquei em setembro em casa e em outubro eu comecei a Filadélfia na nossa casa. Já contei isso aqui. Sim, comecei sim, Filadélfia na nossa casa. Mas lá o pastor João Carlos passou a comunidade para o pastor Elmi. Ele ficou à frente da comunidade lá. Entendeu? E a comunidade foi para Goiabeiras. Sim, sim. Área de Goiabeiras. E então, quando eu comecei a Filadélfia, nós começamos a tocar Filadélfia e fomos em frente, tocando o trabalho, né? E nessa época que nós compramos o terreno, já era 2011, né? Pagando o terreno, terminando de pagar o terreno, aí o pastor Elmi recebeu uma direção de Deus e ele foi conversar em Belo Horizonte com aquele pastor, Fernando Guilhem. Foi conversar com o Fernando Guilhem e o Fernando Guilhem orientou ele dizendo assim, olha, essa igreja não é sua, essa igreja foi o pastor o fundador que abriu dela e você deve repassar para ele. E ele entendeu que o ministério dele era profético, não era pastoral. Aí ele conversou com a igreja, né? Todas aquelas pessoas que vieram, né, eram membros antigos da minha época de fundação. Né? Então eles vieram e se pediram para se unir a nós. Então nós recebemos uma igreja com 40 e poucas pessoas. Tá? E eles vieram para cá e o pastor Elmi veio ser pastor aqui na Filadélfia, né? Então nós recebemos essa igreja aí, tá? Voltando à origem, né? E voltando ao terreno, pagamos o terreno e aí depois vem o desafio de o que nós vamos fazer de construção, né? Mas essa época era muito difícil, porque nós pagávamos ali praticamente quase 10 mil de aluguel, entre aluguel, IPTU, taxa de marinha, dava 10 mil reais por mês só de despesa com o imóvel lá, pagando mais 20 do terreno aqui, rapaz, era só Jesus na causa. E aí, logo depois da compra, também em 2011, algo que marcou muito nossos corações foi o desejo de trabalhar fora das quatro paredes. Já tínhamos as células, né? Mas na área social, não tínhamos feito nada ainda, né? Aí recebemos um projeto do Coração de Deus, que foi a Rede Amor e Compaixão, e começamos, né, Ana Paula? Eu junto com a Ana Paula, lá dentro da igreja mesmo, a gente dava os cursos, né, de cabeleireiro, e ajudando a comunidade, saía distribuindo, convidando as pessoas para fazer esse curso. As professoras eram mulheres da nossa igreja. Voluntárias. E ali iniciou hoje o nosso projeto social, que até hoje funciona. Temos um local já fixo, né? Mais estruturado. Mas deu início nessa época também, que nós resolvemos sair das quatro paredes na área social. E esse legado de serviço, né, apóstola? A Paula falou um pouquinho no podcast lá sobre como esse legado de serviço já vem permeando na família da senhora desde a sua mãe, esse coração para servir, essa festa para servir, né? A Paula costuma brincar que onde a senhora faz uma festa e pode ter muito trabalho, a senhora consegue deixar um ambiente alegre e isso a senhora carrega, vem da sua família, né? Esse desejo de servir, de fazer. Fala um pouco pra gente disso. É quando você se sente feliz em estar ajudando alguém, né? Um princípio bíblico que nós temos de fazer aquilo que o Senhor nos orienta, né? E ajudar o próximo é um princípio gratificante, que traz alegria e a gente vê o resultado, né? Sim. E vê que as pessoas aceitam, não é só ficar pregando com a palavra, mas nas atitudes também. Então, quando a pessoa recebe o amor manifesto ali... Fé e obras. Juntamente, né? Amém. E aí nós vamos ver a transformação do poder de Deus na vida das pessoas. E nós entendemos, às vezes, eu ficar principalmente preso a uma família, a uma situação. E a Ana Paula sempre fala, mãe, a gente tem que abranger o território, temos que... Não é só uma casa, não é só uma questão da família. Então, se a gente não mudar no território, não mudar a comunidade, não vai ter resultado. Então, hoje, o nosso objetivo é ver diferença na comunidade, né? Ver as pessoas sendo transformadas para ajudar quem está ao seu redor, né? E essa alegria de ver a transformação do outro, isso que me dá força para continuar ajudando, motivando outros a estar também ajudando. Foi muito lindo. Eu lembro do início, né? O Caleb era bem pequenininho, era bebê. Ia no bebê conforto. Toda segunda-feira era o dia dos nossos cursos. A nossa primeira ação que nós fizemos, né? Construímos dentro da Rede Amor e Compaixão foi o projeto
Fé em Ação. Fé em Ação. Ana Porque- Paula, você começou a faculdade? Porque eu estava fazendo serviço social na época, que era cursos de geração de renda. Então, inicialmente, nós fizemos de cabeleireiro, né? E assim, aquele monte de mulher aprendendo. E assim, e é tão lindo porque nós temos até hoje mulheres que estão nessa profissão que aprenderam na nossa igreja. Então, assim, realmente alcançamos muitas pessoas ali. E hoje, também, isso é assunto para o próximo podcast, que é aquilo como nós estamos hoje dentro da Rede Amor e Compaixão, a expansão que Deus fez na Rede Amor e Compaixão, mas começou assim, no coração da minha mãe, um coração doador, um coração disposto a amar a quem ela não conhecia, porque eram pessoas da comunidade, não eram pessoas da nossa igreja. Entendeu? Então, assim, a Rede Amor e Compaixão começou do coração dela, projeto que Deus deu a ela e nós abraçamos, porque essa é uma marca dela. O interessante é a motivação dos voluntários, né? Estão dentro da igreja, trabalham, tem sua função dentro da igreja, tem o seu talento, né? Mas tem um coração também para se doar lá fora, né? E eles foram despertados, fizeram, né? Foi. Nós fizemos muito mutirão. Eu lembrei isso agora. Mutirão do amor. Mutirão do amor. A gente Fechava fechava a rua. Era o dia todo. E várias ações que a gente promovia. E não só aqui na igreja, também nas comunidades da cidade. Sim, Nós fizemos em várias comunidades, eu lembro disso também. Foi nesse tempo mesmo, também. Que nós fizemos. É como ela disse, a igreja fora das quatro paredes. Seja através do evangelismo, seja através da ação social, mas é a igreja fora. É a igreja atendendo com a visão de cidade, você não está presa a bairro. Então nós fazemos um mutirão do amor em São Pedro, lá na Grande Vitória. Várias regiões. Tantos lugares nós fizemos, porque a ideia é essa, né? E a igreja estava junto. E a igreja Todo mundo junto. participando, ajudando, contribuindo. Foi mesmo. Isso, muito legal. Porque aqui a gente vê mais uma, e é interessante nessa conversa, nesse compartilhar, a gente vê mais uma partícula do DNA da Filadélfia, que é uma igreja que serve. É uma igreja que ama o próximo, e isso vem desse coração, né? De você falar, eu quero servir além das quatro paredes, eu não quero só, não que não seja importante, mas eu quero levar o evangelho completo para as pessoas, e vem da sua vida de serviço, de começar, de amar as pessoas, da alegria de servir mulheres que a senhora nem conhecia, e agora trazer uma transformação, alcançando aí várias cidades, né? A gente estava com um relato esses dias aí, que o quanto de pessoas que já alcançou a Rede Amor e Compaixão, mas tudo com uma semente, tudo com um DNA de serviço, e alegria, amor e compaixão. Então fica aí pro nosso coração. Mais uma vez nós estamos pegando nessa memória o que é geneticamente a Filadélfia, né? Então falamos de pioneirismo, falamos de liderança, falamos de passos de fé, de coragem, e agora nós vemos um serviço, um amor ao próximo, uma vontade de ajudar, uma vontade de servir. Daí vem o nosso slogan. Entre para adorar e saia para servir. Saia para servir. Isso, exatamente. Essa é a visão da Filadélfia. Você entra aqui para adorar a Deus, tá entendendo? Adora o Senhor e sai daqui capacitado para poder servir ao Senhor também através da sua vida, se dedicando a pessoas. Dentro dessa capacitação foi feito em vários seminários, né? Você formou líderes nessa época. Essa é outra marca. Um ensino. O ensino é outra marca do nosso ministério. Sempre foi, mas sempre vai ser essa questão do ensino. Porque é aí que entra a questão dos 5 ministérios, a valorização dos 5 ministérios. Sim. Né? O apostólico, o profético, o mestre, pastor, evangelista, pastor e mestre. Sim, sim. Então, o que a gente observa é que geralmente as igrejas não funcionam com essa engrenagem toda. Às vezes tem uma ou duas peças ou 3 peças, mas não tem toda a engrenagem. Já aqui a gente procura utilizar as 5 engrenagens corretamente, cada uma na sua função. Então, o Ministério de Ensino aqui, ele é forte. Sim. Então, aí vem as qualificações, vem os treinamentos, para poder você ter gente capacitada para servir ao Senhor dentro do seu chamado e dentro da sua ação de ministério. Eu ouvi uma vez numa igreja que nós fomos, que uma igreja que tem uma visão para a cidade, ela está sempre construindo pessoas grandes,
porque eles vão servir em várias áreas da cidade. Falando de juiz, de médico, do profissional liberal, do empresário, irmãos que vão ser capacitados para o sacerdócio de todos os santos, né? Sim. Através dos 5 ministérios. Então, assim, essa visão com os 5 ministérios, ela empodera todos os irmãos, o aperfeiçoamento dos santos, como dizem Efésios, para poder tocar todas as áreas, né? Hoje, Diego, eu me emociono muito, quando nesses 21 anos, eu vejo já pessoas influenciando dentro da nossa cidade, que eram os adolescentes e crianças naquela época, né? Nós temos advogados hoje fazendo serviços lindos aqui na nossa cidade, que eram nossas crianças. Vocês liderando a igreja, que eram crianças. Eu tava pensando na mesma coisa, mãe, que a senhora. É um novo ciclo mesmo, que crianças, assim, hoje nós temos uma geração formada aqui na Filadélfia que estão fazendo diferença dentro da nossa cidade. Pastores hoje, que antes começou criança na nossa igreja, hoje são pastores, assim, no Brasil, fora do Brasil. Isso é muito lindo. Um marco também que eu vejo, assim, os nossos ministérios sempre foram muito fortes. Sim. Então, o Ministério de Mulheres, a senhora sempre comandou com muita garra, o de criança, as redes de criança, né? Nós com os adolescentes, né? Os jovens, sempre foi algo muito forte. De casais, de homens. Então, assim, os nossos retiros de casais, os congressos de jovens no carnaval. Então, assim, sempre os nossos eventos eram, assim, muito grandes. Nesses 7 anos, o congresso do carnaval foi a marca, né? Não saímos, foram 8 anos, né? 8 anos. 8 anos que todo carnaval nós fazíamos nossa conferência. E era assim, de sexta a terça-feira. E teve alguns que nós saímos com um trio elétrico pela cidade para profetizar, orar. Então, assim, foi uma marca muito grande nessa época também nas nossas vidas. A senhora também, apóstola, já falou aí que citou das mulheres aí, tem uma marca, um legado muito grande que a senhora sempre alavancou mulheres, né? Sempre impulsionou mulheres pro ministério. E tem a frase da minha mãe, né? Eu ia falar essa frase agora. Vai ficar com quem essa frase pra falar? Eu ou você aqui? Pode falar. E é a frase que fez, né? Alavancou o ministério, marcou nossa geração, marcou muitas mulheres, pastoras, líderes, sempre chegando perto da senhora, e essa palavra de encorajamento, de fé. E a senhora sempre falou, não basta ser mulher, tem que ser de fé. Então a senhora sempre teve essa palavra de encorajamento nos lábios, né? Sempre para trazer para perto. Por diversas vezes eu via pessoas chegando tristes perto da senhora e saindo alegre. Pessoas desistidas dos seus projetos e saindo de lá empoderado. Então a senhora sempre carregou também uma palavra de esperança e de ânimo. Fala um pouquinho pra gente disso, porque hoje a gente vê tanto cenário, né? A Paula também hoje tem trabalhado com mulheres, herdando esse legado da senhora, mas a senhora sempre alavancou as pessoas. As pessoas chegavam perto da senhora e a senhora sempre tinha essa frase e outra frase que eu gosto muito de usar. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Mas a senhora sempre alavancava. Sempre teve isso, até hoje. Sempre teve isso, né? Alavancando mulheres. Então, fala um pouquinho pra gente. E com muita alegria. E com muita alegria. Como eu fazia... Eu via as coisas acontecendo na minha vida, Deus fazendo através de mim, então eu tinha certeza que Deus podia fazer na vida de qualquer outra mulher também. Basta querer decidir fazer. E a minha motivação era a fé. Não tinha outra forma de agir se não fosse pela fé. Então eu sempre falava, brincava, né? Não basta ser mulher, tem que ser de fé para as coisas acontecerem, né? E estar disposta a fazer, a realizar com alegria. Que os resultados eram tranquilos. A gente via o resultado, né? E a gente via aquela mulher desistida, se levantando, fazendo, acontecendo, crescendo, se tornando uma pastora. Era muito gratificante, porque ela se posicionava na fé realmente. Então foi assim, é a minha frase, né? De confiar e fazer aquilo que Deus nos direciona. Hoje eu vejo isso através da vida da Ana Paula, que me alegra muito, né? Quantas mulheres estão sendo despertadas também. Eu vejo testemunhos, elas estão assim, rompendo o sobrenatural no nível maior, porque eu sempre falei para ela que a unção sobre ela seria em dobro. Amém. Né? Amém. Então, se eu fiz, ela vai fazer em dobro, vai muito mais além. Amém. Porque é o legado geracional mesmo sobre a vida de vocês, né? E foi com muita alegria, sem peso. Sempre, as minhas amigas pastoras sempre perguntam, pastora, e a batalha, e a luta, como que tem sido, né? Eu sempre testemunhei isso, né? A minha vida ministerial, com 4 filhos pequenos, não teve peso. Uau! Às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas assim, sempre com alegria, sempre com disponibilidade, de ver Deus agindo, né?
E quando eu ministro isso para os pastores, eu falo assim, por quê? Porque Deus também me deu um esposo que confiou em mim, né? Que me motivava, que me amava, que me protegia e me ajudou a romper no sobrenatural. Então, quando nós temos alguém do lado, né, que eu posso descansar, que está na direção de Deus e que me motiva, a gente consegue fazer. Amém. Então, as mulheres hoje precisam dessa pessoa, né? De estar ao lado delas, ajudando também. E foi um tempo maravilhoso e hoje a gente colhe aquilo que Deus fez, né? E está fazendo ainda. Isso é lindo, porque a gente conversa, agora a senhora falando assim um pouco da sua história, às vezes a gente para todo mundo, os filhos, para conversar lá na área gostosa, né? O salão, o cerimonial Correia. E a gente conversando, e às vezes o pai fala assim, não, que situação difícil que a gente passou e tal. Eu falo assim, eu não lembro nada disso. É sério, eu não lembro dessas dificuldades, porque a mamãe cuidava da gente, mamãe deixou de trabalhar, né, mãe, para cuidar da gente e também 100% integral na igreja junto com o papai. Então, assim, eu nunca vi, gente, se eu falo que é nunca, é porque eu não me recordo, eu não lembro de ver minha mãe triste. Porque ela sempre estava louvando, sempre estava cantando, sempre... E era o quê? Bolo no final, cachorro-quente, pipoca. Tudo acabava em festa. Tudo acabava em festa. Então, assim, eu não cresci com a minha mãe triste. Eu não cresci com a minha mãe. Tinha desafio. Hoje eles compartilham de alguns desafios que eles passaram. Eu não lembro de nada. Porque eu nunca vi a mamãe nesse lugar. Entendeu? A senhora não passava isso para nós. Muito pelo contrário, a sua palavra sempre foi de fé, de esperança, tanto que todos nós, todos os filhos hoje são apaixonados por igreja, entendeu? Mas uma coisa, Paulo, que a gente sempre trabalhou, vocês sempre ouviram isso de mim, tá entendendo? No meu dicionário não tem a palavra problema. É verdade. Não tem. Se não tem problema, agora tem o quê? Tem desafios. Então, muitos desafios. Mas todos os desafios, Deus tem uma solução para ele. Entendeu? Amém. Então, se Deus tem uma solução, eu não preciso me preocupar. Deus tem uma solução para aquilo ali. Passamos muitos desafios, mas nunca problema. Nunca levamos para vocês problema. Nunca vivemos problema. Podia ser o desafio que for, mas eu não fazia desse desafio um problema, para lastimar, para chorar, para nada disso. Tá entendendo? E sua mãe sempre soube, a gente sempre soube passar para vocês, né? Porque eu posso dizer uma coisa, ministério, quando a gente ama ministério, a gente é chamado para o ministério, e se você sabe fazer as coisas certas no ministério não é peso. Nunca foi peso para mim ministério, para nós. Ainda que você tem 1000 pessoas para dar conta. Vários desafios, né? Muitos desafios, mas não é pesado. Entendeu? Então nunca foi pesado para nós o ministério. Entendeu? Nunca vou dizer que o ministério foi pesado. Porque a gente amava o que fazia, sempre amou o que fez, gostávamos de estar no meio dos desafios e Deus ia trazendo resposta para cada situação. E algo que marcou também, nesse tempo aí, que me deixou o ministério leve, que me fez sentir assim, foi o nível da unidade da liderança. Então, uma coisa que eu deixo para vocês hoje, né, para a liderança que está caminhando com vocês, é a unidade com vocês. Uau. Né, que eles precisam ter essa unidade. Então, a unidade que nós tínhamos, da amizade, do companheirismo, era muito família. Aliança. Tornava leve, né? Tornava leve o nível de aliança. Nossos filhos eram amados, nossos filhos eram honrados por eles, né? Uma coisa que eu não falei lá atrás, que compensa falar aqui, baseado na fala dela, é o seguinte, é que quando nós começamos a Filadélfia, eu pedi que cada um trouxesse 100 gramas de sal. Uau! Cada líder meu trouxe 100 gramas de sal. Nós juntamos o sal de todo mundo e fizemos um pacote aí com mais de 1 quilo de sal. Profético. Uau! Aí eu disse, agora é o seguinte, nós vamos comer esse sal todo junto aqui. Então a gente fazia almoço na minha casa, a gente usava esse sal. O almoço no mês que vem na sua casa, então toma o sal para você fazer o almoço. Olha aí que dinâmica. Tá entendendo? Essa eu não sabia. Nós fomos comendo sal na casa de todos nós, da liderança, até acabar o sal.
Tá entendendo? Uma missão a comer esse sal todo junto. É aliança, porque é o seguinte, a aliança de uma pessoa, ela tem que ser uma aliança de sal. Observa na Bíblia sobre a aliança de sal. A aliança de sal é quando você come sal junto com a pessoa. Uau. Porque você só conhece uma pessoa se você vai para casa dela e está na intimidade dela. Então, comer sal junto com a pessoa é você estar na intimidade dela. Uau. Poderoso. Então, quando ela fala da nossa aliança, unidade, da nossa unidade na liderança, é porque nós comemos sal juntos. Uau. Olha só, gente, poderoso isso aqui. Foi um tempo muito precioso. Porque tá ouvindo, a gente tá deixando aqui vários insights aqui, e aí a gente vai fazendo isso aqui. Olha só, como que você gera unidade? Comunhão, vai pra mesa com as pessoas. Você quer gerar unidade? O pessoal tá ouvindo, tem líder, tem pastor, tem gente que tá ouvindo, tem pessoa que tá desenvolvendo aqui. Então vai pra mesa. Você conhece uma pessoa comendo sal com ela. E nos mínimos detalhes. Eu lembro, Alda, Tânia, a gente comprando material escolar junto, uma ajudando a outra para comprar. Um monte de filhos, né? Material escolar. E a gente está indo por esse caminho, né? A gente ia comprar material, dividia, um emprestava cartão, dividia para o outro. Eu levava uns vinhos para o balé, o Irã, mas a Tânia buscava. Era assim, um ajudando com os filhos, todo mundo com os filhos pequenos, né? Hoje são os líderes da igreja, né? Os nossos filhos cresceram vendo isso. Todos os filhos da liderança também. E todos nós somos amigos até hoje e muito. Temos essa intimidade. O Riarley, né? Da Eurides, vários, né? Vários. Continua a amizade. A gente tem que aprender esse comer sal junto, manter a aliança, independente de qualquer coisa. Se a gente está trabalhando junto ou não, e tudo, ter esse nível de aliança. Está ativo no ministério ou não, né? E essa aliança, ela tem que ultrapassar, tá certo? Barreiras, essa aliança tem que ultrapassar problemas, barreiras, tem que ultrapassar tudo. E isso é que é a verdadeira aliança, né? Duas coisas eu quero colocar aqui, que deve ficar bem específica aqui. Hoje eu recebi um telefonema, tá? O pastor Irã mudou de apartamento, foi furar a parede, furou o cano da casa dele, na cozinha, furou o cano. E ele ficou desesperado, teve que ir lá fechar, a cozinha encheu de água, uma luta terrível. Quem ele liga? Ligou para mim. Tá entendendo? Ligou para mim. E aí minha cozinha fez assim e tal, me dá uma indicação, o que eu faço e tal. Eu falei, não, cara, espera aí que eu chego aí. Tá entendendo? Fui na loja, comprei o negócio de uma peça nova que existe para tapar cano agora, de cano. Sim. Peguei minha chave de fenda, meu material, meia hora estava na casa dele, fui lá e peguei minhas furadeiras, trabalhei e fechei o cano dele. Ele gosta disso também. Então, mas é o tipo da coisa. Primeiro, tem uma aliança de sal. Temos uma aliança. Ele sabe que ele pode ligar para mim. Sabe que não vai ser pesado. Não vai ser pesado. E por outro lado também fica aquela questão, porque tem muito líder que diz assim, não, eu sou pastor. Eu sou pastor. Tem nada a ver com isso, Tem nada a ver com isso. Você está entendendo? Então, a marca do nosso ministério é servir. Se é servir ao próximo, é servir naquilo que a pessoa precisa. Na necessidade que ele tem. Na necessidade dela. Uau. Então, é você descer do seu pedestal de pastor, de título, e servir um amigo. Uau. Então, nós temos uma aliança para isso, você está entendendo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa na aliança de uma liderança, de um grupo de igreja, é que uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor que ele dizia o seguinte, assim, cara, se você morrer, como é que vai ficar sua esposa? Uau, já ouvi isso falando isso. Você tem alguém para cuidar dela? Ou ela vai ficar... Porque os pastores morrem e as esposas ficam sozinhas, desesperadas, sem amparo. Tá? Agora, você tem alguém para cuidar? Jesus, quando ele estava na cruz, ele olhou para João e falou assim, eis aí tua mãe, eis aí tua mulher, eis aí teu filho. Tá entendendo? E entregou a mãe dele para João. Ele tinha um camarada que ele podia, a qualquer momento na vida dele, cuidar da mãe dele.
que era a pessoa da família ali, você está entendendo? Então, quem você tem? Então, ministério, as pessoas fazem ministério, muitas vezes tem liderança aqui e tal, mas não comeram sal junto, não tem aliança, e são pessoas que na hora que o pastor faltar, não vai cuidar da família dele. Então, nós temos que formar uma liderança que seja uma família, que seja unidade, que seja pessoas de aliança, de vínculo, tá? Que independente de qualquer situação que você vai passar, ela está com você. Uau! Tá me entendendo? Não estamos aqui disputando posições na igreja, não estamos aqui disputando cargos na igreja, não. Nós estamos aliançados em favor do reino. Amém. Nossa, muito poderoso, apóstolo. Muito lindo. Isso é totalmente muito diferente. lindo. Agora, só que eu levei 10 anos para levantar essa liderança, né? Você É. leva muito tempo para formar líderes com essa vivência. É o que interessante. Jesus fala com os discípulos, né? Eu não vos chamo mais De de servos. servos, e sim de E a lição, amigos. e a lição que ele deixa, né? Ele levou Isso é 3 poderoso. Anos, eu levei 10. E aí é poderoso porque Jesus ele pega o seu manto, a sua capa, e ele bota de avental para servir os discípulos, né? Então é botar os seus dons, os seus talentos em função do ministério de serviço. Isso é muito poderoso. A pergunta que eu faço para todo mundo que está me ouvindo aqui agora: você tem alguém para ligar quando o cano da sua casa quebrar? É isso aí. Ixi. Você tem alguém para ligar? Você tem alguém para amparar sua família se você não tiver? Porque trabalhamos numa geração hoje, né, apóstolo? Muito superficial, né? Superficial os relacionamentos. De uma rede social que é mais eu brinco antissocial. assim, Diego, liga pro seu pastor da internet, vê se ele Seu Vamos lá, discipulador da vamos lá. internet. Isso, da discipulador da internet. internet. Liga pro seu Isso. discipulador do YouTube para ver se ele vai na sua casa. Você vai Isso. atender, pelo menos. Exatamente isso, porque vivemos uma Não geração comeu sal com o cara, que não conhece comeu o sal. cara, É tá verdade, entendendo? é verdade, isso é poderoso. Muito bom essa, mãe. Nossa, maravilhoso. Mas aí, seguindo esses anos, esse ciclo aí, uma coisa, algo também que marcou muito, que foi assim, difícil para mim na época, foi quando Deus direcionou o Zeni em 2015, né, fechando esse ciclo aí, que já está em 2016 que fecha, né? Quando Deus direcionou, nós começamos a juntar dinheiro novamente para construir. Desculpa. Para construir. Peraí, mãe, calma. Peraí, que tem que cortar a agora. cadeira. Tem O que... Gabriel falou. Peraí, tem que Mas eu cortar não agora. Vai cortar, a Paula não aguentou não. Se a Paula não risse, dava para dar certo. mas Mas a Paula... Não vive a cor. Ó, 47 minutos. Não, eu mandei. grava pra Peraí, ele quando peraí, parou. eu tô Ele espirrando. corta até a Ele gente corta. voltar, não tem problema. Não, mas a gente já tá É acabando. o último assunto já. Não, Já tá foi um ótimo. assunto. Já tem 46 minutos, pessoal. Olha como é que vai fluindo. Levanta a cadeira. Não, a mulher tá afundando e eu não tá rindo. Você tá afundando, Leila. O Gabriel avisou, porcaria. Mas aí, Não, de novo. Desse mesmo, desse se for baixo, melhor ficar direto baixo. Vamos embora. Vamos lá. Tá, beleza. Vamos Você vai recompor aí, aí. vai. Chega bem mais pertinho. Não, a senhora continua assim. Chega Só a senhora continuar. Eu vou dar um stop de uns 5 segundos de pausa para ele perceber que a gente não tá falando nada. E a senhora começa. Nessa época, finando esse ciclo, você continua falando de onde a senhora Finalizando parou. esse ciclo. Só 5 segundos aqui. Peraí, eu Chega acho mais que pra frente. eu acho que o papai tinha que descer um pouquinho também. Chega Todo mais mundo pra tinha que frente. descer um pouquinho Não, mas também. Não, tá bom. Então, tá. E no meio dessa história aí, desses 7 anos, algo que marcou muito, já em 2015, fechando esse ciclo, foi quando o Zeni recebeu uma direção de Deus, que eu levei assim um susto, né? Não sabia nem como administrar naquele momento, porque nós éramos muito apegados à liderança, né? Deus direciona, nós começamos a juntar um dinheirinho para começar a construção, e aí Deus direciona o Zeni lá em Israel, que ele deveria começar 2 igrejas, Filadélfias. Você lembra, Zeni? Lembro, eu estava em Israel orando a Deus e buscando o projeto de Deus para o ano seguinte da igreja. A gente tinha juntado 160 mil no caixa na época e o Senhor diz assim, eu quero que você abra 2 igrejas em Vila Velha e lá em São Pedro. Eu gastei 80 mil em cada igreja, certinho, Uau. para poder montar um enxoval de cada igreja. Uhum. Entendeu? Aí alugamos os 2 locais, montamos um enxoval, preparamos a igreja, compramos toda a instrumentação, gastei 80 mil cada um. Mas o detalhe não Zerei era o finanças, caixa. né, Zeni? O detalhe não era finança, o detalhe era a nossa separação, né? Porque aí a gente liberou os pastores com toda a equipe equipe, deles, né? né?
Então os pastores foram para lá com a equipe deles toda. Pastor Marco foi com a equipe dele Saíram toda. quase 200 pessoas. Saíram só de São Pedro, foi quase 150 na época. Uau! E o Pastor Marcos levou quase 100. Então, num baque só, nós perdemos aí umas 220, 250 pessoas. E com um detalhe. As finanças ficavam lá. Cada caixa separado, individual. Administração independente. Então, houve um baque nas nossas finanças que nós levamos 1 ano para recuperar. E eu tinha que construir. Então, seguir a direção de Deus custa um preço, né? Custa um preço. É. Quer dizer, aí quando você vai tudo dentro da ótica de Deus, da visão de Deus, nós semeamos as 2 igrejas, depois nós construímos aqui, veio muito mais gente, crescemos, hoje nós temos gente aqui, lotada a igreja, 3 cultos novamente aqui, temos gente em São Pedro, temos gente em Vila Velha, tá? E né, as finanças voltaram à normalização, tá certo? E nós não quebramos relacionamento nenhum, são igrejas abençoadas, são igrejas que nós liberamos debaixo da bênção. Então, quer dizer, sem ruptura, sem nada. E que são Filadélfia também, né? São Filadélfia. E liberamos ministérios, né? Porque uma igreja aqui, você tem uma liderança. Você tem mais uma igreja lá, então mais um monte de cargos de liderança, mais um monte de pessoas vão trabalhar. Se você tem 1000 pessoas aqui, aquelas 1000 pessoas já têm as funções de cada uma. Chega gente que é líder, mas não pode trabalhar aqui porque já está ocupado. Mas se abre mais uma igreja, então mais um monte de funções abertas para essas pessoas, né, ocuparem, né? E isso foi fundamental, porque eu acho que isso é reino. É você expandir, é você crescer, você multiplicar. Amém. Tá? E sem olhar o egoísmo. Se você olha o egoísmo, você não libera vidas, não. Como muitas igrejas aí liberam a congregação, mas mandam o dinheiro todo para cá. Tá entendendo? Isso não é bíblico. Bíblico é cada igreja com o seu caixa, a sua liderança, a sua administração, você tá entendendo? Isso aqui no Novo Testamento é assim, as igrejas independentes. Então agora isso é um preço a pagar. E isso é uma visão de reino. Quem não tem visão de reino faz isso não. Porque quer fazer o quê? Quer fazer um império. Como é o caso de muitas igrejas aí que é um império. Uma construção pessoal, né? O dinheiro todo é junto, a administração é aqui, vai mantendo um aqui, vai mantendo outro ali. Se o cara não gostou, tira ele, põe outro, tá entendendo? Então, vai fazendo isso. Não, nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos o reino de Deus. Amém. Então, o reino tem que crescer, então a gente pensa no reino. Então, não quero divisão, não quero fazer império pessoal, nada disso. Então, a nossa visão é essa. Hoje nós somos em 5 igrejas. Uau. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mas foi fácil, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Desafio. É um desafio, né? E a gente aqui encerra esse segundo ciclo de consolidação, hoje com muito mais tempero, trazendo a apóstola Leila e a pastora Paula, porque nós, como homens, somos bem diretos, bem objetivos, né, apóstolo? Verdade. Mas hoje teve mais cor, teve mais graça, e é uma alegria muito grande poder dar continuidade a esse último ciclo. Então vamos partir para nossas considerações finais. Ciclo de consolidação, nós somos agora para 14 anos de ministério. E aí, nesses 14 anos de ministério, deixa a sua consideração final aqui, tanto os apóstolos como a pastora Paula, e a gente encerra esse episódio. Lembrando que temos o próximo episódio do terceiro ciclo. E esse terceiro ciclo tem muitas surpresas aí. Amém. E vamos fazer muitas coisas e até chegarmos no quarto ciclo, que é o que vamos sonhar nos próximos anos. Então, apóstolo, faça suas considerações, depois a apóstola, depois a Paula, e a gente segue para o final. Eu entendo que o segredo de tudo é você estar sempre buscando o que está no coração de Deus, para estar sempre atualizado com o que Deus está fazendo. Então, em toda a trajetória da igreja, a gente sempre se manteve atualizado com o que Deus tem para nós, o que Deus tinha para nós naquela época, o que Deus tem para nós hoje, nós vamos viver hoje, o que Deus tem para nós amanhã, nós vamos viver amanhã. Agora, para isso você tem que estar ligado no céu para saber o que Deus está fazendo em cada estação. Porque o ruim é quando você perde a estação. O ruim é quando Deus segue o calendário profético dele e você fica aquém disso. Então, nós precisamos sempre estar ligados a viver a agenda de Deus para aquele tempo, para aquela temporada. Poderoso. Então, todo ano, em Tabernáculos, eu estava em Israel. Mas eu estava em Israel
com a minha agenda ali para Deus poder me dizer o que Ele queria no ano seguinte. Uau. Então tudo que eu vivi em todas as minhas experiências sempre foi a agenda de Deus para aquela temporada. Então se você está na agenda de Deus para aquela temporada, aquilo que Ele libera para você fazer, pode fazer que dá certo. Uau. Tá entendendo? Então os congressos que fizemos, as movimentações que fizemos, todas as movimentações que fizemos dentro da cidade, congressos proféticos, trazendo pessoas de fora, tudo dentro de uma perspectiva de Deus para a cidade. E sempre entendendo que a igreja é focada para a cidade. Então tudo que Deus está nos dando, Ele está nos dando para a cidade. Amém. Uau. Entendeu? Uau. Então isso é interessante demais. É não perder a agenda de Deus para a temporada que a gente está vivendo e para a próxima temporada. Glória a Deus. Então sempre andei na frente. Eu nunca andei para trás. Eu sempre andei. Sempre pensando na frente. Sempre pensando que estava lá na frente. É isso aí. Apóstola Leila. É algo que eu carrego comigo, que eu quero deixar para vocês hoje, é sobre a questão da base. Hoje eu vivo o que eu recebi lá na minha base desde a minha infância, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas e servi-lo com alegria. Desde criança eu vi minha mãe fazendo isso e aprendi e amei fazer isso também. Então hoje, acontecer, né? O vendaval, tempestade, mas a minha base em Deus está firmada. Então quando nós temos a nossa base, nossa família firmada no Senhor, nós vamos vencer, vamos passar pelas dificuldades do ministério, mas sempre com aquela alegria e com fé, sabendo que Deus vai estar nos abençoando e nos fortalecendo. E cada situação difícil nós vamos só aprender com elas, né? Porque a base está ali firmada na rocha. E sempre com alegria, né, minha sogra? Sempre com alegria. Sempre com alegria. Ela é a marca. Olha isso. E também quero deixar as minhas considerações finais. Para mim, nesse tempo, a marca são esses atos proféticos, esse movimento profético e esses passos de fé do meu pai e essa cumplicidade deles dois em relação, assim, ele tinha essa direção e mamãe sempre ali do lado dele, fazendo acontecer aquela direção que ele tinha. Então, isso para mim é a marca no meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos aprender a andar na agenda profética de Deus, vamos crescer em cumplicidade, vamos passar por cada estação. É isso aqui, eu deixo muito obrigado aqui por esse tempo precioso que edificou muito as nossas vidas. E como eu já falei, com muito mais cor e tempero, porque vocês vieram hoje para estar junto conosco aqui. Glória a Deus. Você que ouviu o nosso podcast, se não ouviu o primeiro episódio, segue lá, porque vai ser muito maravilhoso. Compartilha, são lições práticas de vida, lição de crescimento, lição de fé, lição de edificação, pioneirismo, avanço, liderança. Tem muita coisa boa vindo por aí. E na próxima semana vamos lançar o terceiro ciclo, falando de 14 a 21 anos, tá? O apóstolo Gil também estará comigo aqui também. A gente vai compartilhar mais um pouco e eu sei que vai ser poderoso. Nós deixamos aqui o nosso Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe com o máximo de pessoas em nome de Jesus. Amém? Beijo, coração. Vai lá.